Opa, aqui é o professor Vilmar. Nessa aula eu vou mostrar para vocês como criar um desenho em 3 passos. Na verdade é um resumo, depois eu vou abranger cada passo em separado. Então vamos lá. Aqui é o segredo para você criar seus próprios personagens da sua mente, sem precisar ficar copiando, tá bom? Então vamos lá. Vou começar aqui a criar a estrutura básica de um corpo humano. Depois eu vou mostrar as diferentes idades. Então, primeiro começa pela cabeça, que seria a representação do crânio. Todas as pessoas possuem o crânio, né? Então, faz um círculo. Tem um eixo central no meio, dividindo as duas partes. Esse eixo central vai servir para fazer desenhos quando você virar o rosto, né? Outras posições. Depois faz uma parte para o queixo. Então esse seria a cabeça. Estrutura da cabeça já pronto para receber um rosto. Depois faz uma pequena reta na vertical do pescoço, outra na horizontal. Continua um pouco mais para baixo e faz como se fosse um coração de ponta cabeça. Seria a representação do espaço das costelas, né? Aí a linha vertical se estende um pouco mais para fazer a parte, né, da cintura, de onde saem as pernas. Então eu vou subir aqui um pouco mais, fazer os braços. Vou utilizar linhas. Essa é a primeira parte quando você for criar os seus desenhos. É a parte escondida em toda a obra. Toda obra tem uma parte que é um rascunho, né? Uma parte que o desenhista faz, depois apaga, ou ele passa para uma outra folha já finalizado. Então essa parte ela é essencial, uma parte que você tem que decorar para aprender a fazer os seus próprios personagens sem copiar de nada. Então aqui eu estendo já a perna, faço o pé, puxo a outra perna, já estarei finalizando essa estrutura, que seria a representação do esqueleto humano. Fazer um risco aqui, tipo uma sombrinha. Agora eu vou mostrar a proporção. A proporção é essencial para você fazer seus próprios desenhos. Então, a proporção de um personagem humano, adulto, ele equivale a mais ou menos o tamanho de 7 cabeças. 7 cabeças e meia, 8 cabeças. Essa estrutura aqui, ó, seria como se fosse o esqueleto humano, né? Já dá para ter uma ideia mais ou menos de onde estariam cada parte. Eu vou fazer a segunda parte aqui da estrutura. A primeira é esse esqueleto, feito de linhas. Aqui, ó, seria a coluna e aqui as costelas. Tá legal? É só o espaço mesmo para auxiliar quando você estiver criando. Aí aqui, ó, já vou começar a botar o contorno, o volume no desenho. Já seria a segunda parte do processo. A primeira foi o esqueleto, a estrutura interna.
E a segunda vai ser colocar volume. Começar a colocar volume no desenho seria a segunda parte do processo. Lembrando que aqui é um resumo do criando seu próprio desenho em 3 passos. Então, passo 1 seria esse. Agora eu vou fazer uma régua aqui para fazer outras estruturas. Então, aqui na parte da cabeça. Sem contar o queixo, só a cabeça mesmo. Fazer algumas linhas. Lembrando que você vai fazer esse treinamento no papel mesmo. Eu estou desenhando aqui no computador, mas você vai fazer no papel. Tá legal? Para estudar essa parte de proporção, tamanho do corpo humano. Então vamos lá, seguindo essa estrutura básica aqui, eu vou fazer algumas réguas para medir o tamanho. Bom, eu fiz aqui uma espécie de régua, uma espécie de linhas que você pode fazer com régua. Então você vai fazer essas linhas. Primeiro você vai criar um personagem, estrutura ali. Você vai verificar se tem o tamanho certo, que seria o tamanho de um adulto, 7 cabeças e meia. Tá vendo? Repete o tamanho da cabeça, mais ou menos 7 cabeças e meia. Pode variar entre 7 e 8. 7 cabeças e meia seria um número mais específico.